Fala, líder! Seja bem-vindo a mais um Leaders That Scale. Aqui novamente com o meu co-host, parceiro, sócio, amigo, Rudá. Somos nós. Fala, pessoal. Cara, hoje a gente vai falar do quê? Escala, mais uma vez, né? Escala. E nada mais, Que a nada gente menos fala do que Playbook do Sucesso. O Playbook do Sucesso. Esse daqui não dá pra perder, é o episódio. E nada melhor do que quem para falar de sucesso e de Playbook. De sucesso, de Playbook, de muito mais. Edson Rigonati é nosso convidado aqui hoje, um cara que eu tava esperando para trazer aqui. Então, muito bem-vindo. Uma Obrigado honra estar aqui com vocês hoje. Obrigado pelo seu tempo, Edson. Tô adorando. Pessoal, vou apresentar, embora muita gente já conheça, vamos lá, né? Edson Rigonati é um dos sócios fundadores da Astela, um ávido leitor, colecionador de modelos mentais e playbooks que ajudam empreendedores a escalarem suas startups, também é estrategista, desenvolvedor de negócios, investidor e prefere ser reconhecido como mentor. É isso aí. Muito legal. Cara, tem muita coisa boa pra falar aqui. Se você Tem clicou coisa aqui e demais. quer saber o playbook do sucesso, é hoje. É sim, é sim. Legal. Bora lá. Obrigado mais uma vez, Edson. E assim, eu vou começar com a curiosidade minha, deve ser a de muito mais gente por aí, mas a história da fundação da Astela. O que foi a vontade ali? O que foi a faísca? Que a gente gosta de falar aqui do que está no bastidor, no interno, aquilo que a gente fala, sente e não necessariamente dividiu com as pessoas naquele momento ali. O que te levou a criar a Astela, a ir para o mundo de Venture Capital, se não era essa a ideia desde sempre ainda? E como é que foi esse começo para você? Sensacional esse ponto de partida e eu vou fazer o possível para não passar vergonha aqui e chorar. Por quê? Porque a Astela fez 18 anos ontem. A gente está aqui gravando dia 6 maioridade de novembro. A gente fundou a Astela dia 5 de novembro de 2007. Animal. Então, uma jornada incrível. E o que levou a gente a fundar a Astela? Né? Uma série de coisas. Mas se eu fosse tentar buscar o fator gerador, assim, qual que era a minha meu grande trauma de vida que me fez chegar até a fundação da Astela foi a falência da empresa da minha família. Tá. Família do meu pai empreendedora, saíram da pobreza empreendendo, montaram uma rede de lojas, família inteira trabalhando, uma certa parte da jornada eles se separam, meu pai fica sozinho, continua crescendo, mas em um determinado momento faliu, né? E aquilo foi assim um trauma gigantesco para a gente, para a família, para todo mundo. E a partir daquele momento eu parti assim como o incrível Hulk que virou Hulk, né? Dr. Banks que virou Hulk porque ele queria salvar a esposa dele do acidente. Meu sonho era, cara, o que eu poderia ter feito para salvar a empresa da minha família, né? E fui fazer MBA, fui estudar, dei sorte de conhecer a Marília Roca quando ela montou a Endeavor no Brasil e me apaixonei pela Endeavor, me apaixonei por essa coisa de mentoria, porque eu gastava o meu final de dia com founders tentando ajudar eles a não falir, né? Então, assim, minha primeira motivação era o que eu posso fazer para que pessoas nunca mais passem pelo que eu passei com meu pai, que passem pelo que meu pai passou, né? Então, essa foi assim a minha grande motivação. E aí, depois de 10 anos mentorando na Endeavor, duas coisas começaram a passar dentro de mim. Eu comecei a perceber padrões. Então, toda a mentoria, por mais que tivesse uma coisa diferente, era o mesmo papo. Aquela coisa assim do arquétipo, né? Não é uma fórmula, mas todo mundo passa pelo arquétipo do herói, da jornada do herói. E eu comecei a perceber isso. Depois de centenas de mentorias, eu comecei a perceber que tinha, né, sempre o mesmo padrão. Ou era um papo sobre produto, ou era um papo sobre marketing e vendas, ou era um papo sobre operação, ou era um papo sobre gente, ou era um papo sobre dinheiro. Essas 5 coisas. Então, eu comecei a perceber que tinha 5 coisas fundamentais na vida de um founder, na vida de um empreendedor, na vida de uma empreendedora, que eu poderia contribuir de alguma maneira. E cada conversa que eu tinha, surgia uma coisa que eu não sabia, e aí, para não parecer estúpido, eu ia pesquisar. E aí eu comecei a colecionar todos esses papos, todas as perguntas que me faziam. Eu anotava a pergunta, procurava melhores práticas no Vale e em outros lugares.
dava para aqueles empreendedores, via se funcionava ou não funcionava e fui criando os playbooks. Então, assim, de verdade, eu criei 5 Google Docs com milhares de links para blog, vídeo, livro, tudo aquilo que poderia, na próxima mentoria, me ajudar a acelerar o papo. E aí eu comecei a perceber que isso dava muita produtividade. Porque quando a pessoa marcava uma mentoria comigo, eu falava sobre o que você quer falar. A pessoa falava assim, produto. Mas o que de produto? Ah, eu não sei que funcionalidade lançar. Aí eu ia na biblioteca, pegava playbook de features, mandava para a pessoa e falava, lê isso e vou marcar o papo. Aí o meu próximo papo era mais eficiente ainda, a pessoa saía mais encantada ainda do papo, surgia alguma coisa nova, eu ia buscar, achava, catalogava. Então, ao longo de 10 anos, eu fui montando essa super biblioteca, esses 5 playbooks que foram me permitindo escalar os papos. E aí, num determinado momento, eu comecei a perceber que eu não só estava ajudando a evitar que essas pessoas fracassassem, mas eu estava começando a ajudar elas a crescer, a escalar. Né? E aí, meu sonho foi mudando de como que eu ajudo as pessoas a não falirem para não, como é que eu ajudo as pessoas a de verdade escalarem. E foi aí que a gente chegou na Astela. Animal, Edson. Ainda existem esses Google Docs? Esses Google Docs ainda existem, a gente levou eles para o Notion, Tá. tiramos do Notion, voltamos para o Google Docs, jogamos para o Slack, saiu do Slack, voltou para o Google Docs. Tá. Boa. Mas é ainda a minha base operacional do dia a dia. Legal, legal. Com todas as perguntas anotadas Com todos os tinham, tópicos. não só os frameworks. Então, assim, eu aprendi catalogando a jornada dos founders nessas 5 máquinas em 5 estágios. Então, eu tenho uma matriz e é por isso que o site da Astela chama The Matrix. Porque é uma matriz 5x5. 5 estágios, né? Então, do Product Market Fit ao Seed, do Seed para a Série A, Série B, Série C, Série C, Série D. Nessas 5 máquinas. E existe um padrão, né, em cada estágio para cada uma das máquinas. Para produto, go-to-market, operação, talento e governança. Animal. Cara, animal. Você falou no início que sem chorar, né? Quase que eu que... Qual que é o empreendedor, né? Que já não passou por algo similar, apesar da nossa cultura ser de... que é uma falha, né? Que é terrível você falir, né? Já a cultura americana, ok... Você já errou 2, 3 vezes, então você está melhor agora para a próxima. Acho que a gente precisa, né, normalizar cada vez mais isso aqui, porque são fases de aprendizado, mas é duro, né? Muito. Uma família depende daquilo. Enfim, eu acho que da minha, no caso, o primeiro empreendimento foi uma barraca de feira dos meus pais, né? Então, não tem empreendedorismo mais raiz, né? Total. Ainda mais vender calçado, né? Minha mãe brincava, falava assim, nossa, cara, eu tinha que vender sapato, às vezes, de tamanhos diferentes, que é o que tinha, e você na minha barriga. Acho que eu aprendi a vender aí. Então, quando você contou, eu senti um pouco, né, do que você estava trazendo. E assim, animal. Por isso que a gente está tão animado aqui, antes de começar o papo, de ter você aqui. Não só pelo que é hoje, né? Não é do nada, né? Literalmente a maioridade, a gente está honrado, né? 18 anos aí cravado e a gente estando junto aqui. E aí eu queria ainda reforçar um pouco, sem a gente chorar, né? Desse início, e já trazendo nessa trajetória. Pô, muita gente fica pensando em ferramenta, na melhor plataforma, etc. E você catalogou ali de uma maneira tão simples, né? Num Docs, que tanto é que já foi e voltou. É uma pergunta meio óbvia, mas eu quero ouvir de você. O como, né? O como estava estruturado, como você foi montando isso, sempre foi menos importante do que isso aplicado, né? Sim. Porque no início era ali suas anotações. E aí, nesse dia a dia, né? O que você sentia, o que mais realmente foi fazendo diferença? E se tem uma história, né? Dessas primeiras aí, nessa sua motivação de salvamento inicial que te marcou aí, que você falou, cara, é isso, estou no caminho certo. O que você pode contar pra gente? Eu acho que foi muito como você falou, né? No começo eram conversas genéricas. Então, assim, ali quando a Marília me convidou para mentorar na Endeavor em 2000, os papos eram muito focados em venda da empresa. Era o tema principal daquela época, daquela geração, né? Será que dá para ganhar dinheiro empreendendo?
E aí, na sequência, ali por 2005, 2007, começou a aparecer um outro papo, né? Que era um papo de criar produto. Porque até então, a economia brasileira, eu não sei se as pessoas vão lembrar, mas até 2007, se eu não me engano, não existia a palavra empreendedor no dicionário Aurélio. A gente se referia a esses seres como empresários. Esses seres... Não, mas é verdade. Sim. A gente não tinha essa cultura do 0 para o 1. A gente tinha a cultura de grandes empresas, da Ambev, né? Aquela coisa toda do private equity, mas a gente não tinha essa coisa do 0 para o 1. E a gente tem que lembrar que na década de 80, 90, o governo fomentou aqui no Brasil a mesma cultura da Índia, que era fazer body shop, que era fazer software para os outros. Então, ninguém pensava em produto. Aí, em 2005, 2007, começou a aparecer essa pergunta. As pessoas começaram a se perguntar, poxa, mas assim, em vez de eu copiar, em vez de eu fazer para o gringo, como é que eu crio alguma coisa, né? E eu acho que foi ali que meu olho começou a brilhar. Porque eu falei assim, olha só, cara, vai acontecer alguma coisa, porque as pessoas não estão mais querendo só saber de vender a empresa, elas estão começando a pensar em criar. E aí, como eu converso e sempre conversei com muitos founders todo dia, todo mês, você começa a sentir a safra vindo. Eu falei assim, nossa, cara, vai aparecer alguma coisa. E foi aí que eu catei a Laura e falei assim, a gente tem que fazer alguma coisa, esse negócio vai virar no Brasil. Aí foi aí que a gente montou a Astela. Passamos 2 anos tentando captar o primeiro fundo da Astela, 0. Ninguém investiu, porque não existia essa classe de ativo. Ninguém sabia que aquilo era um negócio para ser investido. E aí, depois de 2 anos tentando, aí a gente falou assim, quer saber uma coisa? Vamos pegar o que a gente tem no banco e vamos a gente investir e ver aonde dá? E aí, se isso der dinheiro, aí a gente volta para o mercado. E aí, o Fundo 1, em 2010, foi isso. A gente pegou 5 milhões de reais, que é o que a gente tinha, rapamos, né? Conta bancária das famílias, foi um desespero. Investimos em 11 empresas. Sorte de principiante, 4 delas foram vendidas. Né? Então, a principal foi a Ciatec, que a gente vendeu para o UOL, que virou o que é hoje o UOL EdTech. Daí veio o Sato, que é meu sócio hoje, ele era um dos co-founders da Ciatec. Portal Educação, que também foi vendida para o UOL. Naveg, que a gente vendeu para o Buscapé. E a Dualtech, que era um data center que a gente vendeu para... Nem lembro que a gente vendeu, fugiu aqui o nome da empresa de data center. Ganhamos dinheiro, esses empreendedores ganharam dinheiro. Foram os primeiros investidores da Astela em 2014. Começou bem. Com founders. Founders investindo em founders. Sim. Que é uma característica nata da cultura da escala brasileira. Sim. Uhum. Sim. E da própria... de novo, essa é a coisa que eu quero ouvir. Você falou, dinheiro da família. A gente foi lá, raspou a conta, colocou nas empresas. Como é que foi explicar isso para a família? Como é que foram essas conversas e... Pô, gente, está bem estruturado, vocês explicaram, foi um lado mais emoção, ou tudo junto, como é que foi esse... Foi meio sem explicar, cara. Jesus, minha esposa me mata antes de ver dar certo. Confia. A hora que chegou, já não tinha mais nada na conta corrente. Eu morro antes da empresa da minha esposa me mata antes de dar lucro, eu sempre faço isso. Eu prometo lucro, mas não sei quando e não sei quanto. Tudo bem. Não, mas assim, é muito louco, porque depois que a gente começou a investir, teve um certo momento ali em 2011, 2012, que eu não tinha mais dinheiro. E se não fosse o Ale, o marido da Laura, ele me emprestou dinheiro para 3 meses, cara. Assim, foi 3 meses de desespero. Uhum. Então, assim, é muito louco sair do 0 para 1. Escalar não é fácil. Eu brinco muito quando as pessoas me perguntam, né, assim, o que é escalar? Eu sempre falo para elas assistirem Perdidos em Marte, com Matt Damon. Não sei se vocês lembram, mas para ele voltar para a Terra, ele teve que achar uma outra nave, atravessar Marte. Aí chegou na nave, você vai lembrar, o que ele fez? Ele depenou a nave, tirou teto, banco. Cara, escala é isso, cara. É você focar para você poder levantar voo e não é fácil. Não são muitas pessoas que têm essa coragem de ficar bare bones para poder escalar. Tá tranquilo no caos e seguir. Né? É isso aí, é isso aí. E esse lugar do 0 para o 1, ele traz toda essa carga, né? De incerteza, eu não sei... Não é só o que vai acontecer, né? Da onde eu vou tirar o dinheiro, se isso aqui faz sentido, se vai dar certo, como eu vou explicar, como eu vou vender, como eu vou produzir, o que eu vou produzir. E aí caminha para
para um próximo lugar, né? De, sei lá, a gente pode chamar de 1 a 10, 1 a 100. 0 para o 1, acho que esse foi um momento que você trouxe aqui. 2007, por ali a galera começou a conversar, se perguntar se isso aí fazia sentido, né? Foi a nossa primeira leva ali, empreendedora. 1 para o 10. É um lugar que a gente conversa bastante, assim. E agora você trouxe também parte, acho que, do ponto aqui. Foco, 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 foco. Do 1 para o 10, tem muita gente que fica muito tempo no 1 para o 10. Você fez o difícil, entre aspas, tirar do chão, seja por característica pessoal, por necessidade, por sonho, e chegou naquele próximo lugar. O que acontece aqui? E o que aconteceu com vocês? Como foi esse segundo momento Astela, né? Gente, deu certo. E ainda assim, né? Não tem a cultura. Como é que foram esses primeiros? E com os empreendedores, o que é esse momento 2, né? Ou aquele era o momento 0, talvez esse momento 1. E o que acontece ali com quem não passa dele e com quem passa dele. Boa. Tem um conceito que eu não sei se você já ouviu falar, Product Market Fit. Um pouquinho. Eu acho que o Product Market Fit é a maior invenção empresarial dos últimos 500 anos. A última grande invenção foi o contrato. Tá. Né? O contrato social que os holandeses inventaram lá em 1400 e pouquinho, que permitiu criar a Companhia das Índias e, a partir dali, grandes empresas, que foi quando você começou a juntar capital através de um contrato. Por que eu acho que o Product Market Fit é um conceito dessas últimas 3 décadas que é incrível para a humanidade? O Sam Walton demorou 27 anos para descobrir o modelo de Walmart que escalou. 27 anos. Acho que foram uns 12 tipos de loja. Até ele achar o modelo do Walmart que em 1969, quando ele abriu, bombou e virou o que a gente conhece do Walmart. Hoje em dia, a gente faz isso em 9, 18 meses com $1 milhão. Então, assim, é muito conhecimento humano que foi amalgamado nesses últimos 3 anos, como sair do 0 para o 1. Só que a gente só de verdade vai do 1 para o 10 se essa primeira parte ela é feita da maneira mais pura possível. Então, assim, o que a gente tem de dados? Que quanto maior a taxa de crescimento da empresa, quando ela bate ali os $50 mil mês de receita, maior é a chance dela fazer o triple, double, double, double. Então, o ponto de inflexão é $50 mil mês de receita, crescendo 15%, 20% ao mês. Então, quanto maior a taxa de aceleração de crescimento mensal, maior a probabilidade dessa empresa ser um hypergrower, de verdade escalar. Então, assim, se você chega no Product Market Fit, que estou vendendo, tenho cliente recorrente, sei como vender, mas eu não estou crescendo numa taxa acelerada, o 1 para o 10 demora muito tempo. Então, o que é fundamental nessa troca de fase? É a taxa de crescimento mensal. Se eu não estou crescendo 15%, 20% ao mês, vai ser difícil, vai ser pesado e vai precisar de mais dinheiro ou mais tempo para ir de 1 para o 10. Então, o foco tem que ser nisso. E como que você garante essa velocidade? Leveza, foco, né? Que é a brincadeira de uma persona, um produto, um canal de venda, uma fonte de lead. E a Guta, né, do Purple Metrics, tem me ensinado, em vez de falar uma fonte de lead, um fluxo de venda. Porque um processo de venda ele é multitoque, multifacetado. Né? Eu preciso ter um fluxo, ela chama de engenhoca, né, de vendas para conseguir escalar. Então, assim, se eu tenho replicabilidade da engenhoca, que consegue me levar para 15%, 20% ao mês, eu tenho maior probabilidade, mais leveza de 1 para o 10 e do 10 para o 100. Que é o que a gente viu acontecer com o Nubank, o que a gente viveu no caso da Astela com a OMIE, com a Resultados Digitais, com a ClickSign. A gente está vivendo agora com a Caiena. Todas essas empresas têm uma leveza incrível desse primeiro $1 milhão de faturamento, hiper focado, com uma engenhoca com causa e efeito de venda que permite essa escalabilidade com eficiência. Que legal. Cara, animal. Então, vendo se eu entendi bem e a gente traduzindo,
esse 1 para o 10, quanto mais... 0 para o 1, quanto mais fundamentado, ou seja, quanto mais eu garanto que essa receita original, né? Você usou a palavra pureza. E essa pureza eu entendo sobre realmente ter clareza, né? O que eu entrego, como eu entrego, para quem eu entrego e se isso realmente faz sentido. E aí eu vou afinando, pô, beleza. Então eu vou ter cada vez menos fricção para que isso seja, né, tenha entrada nesse mercado. Então eu validei já que do 0 para 1, obviamente, que esse mercado tem aderência, que eu tenho demanda e etc. Porque eu acho que muito, não sei, né, se vocês concordam, mas queria ouvir do Edson. Eu acho que muita gente erra e às vezes acha que ele teve ali um boom inicial, só que o 0 para 1 não foi tão bem sedimentado. E aí ele já acha que está no 2, no 3, e ele está gastando muito caixa para vender algo que não está realmente... Então, isso é muito comum de acontecer. Muito. O falso positivo é muito comum. Ele é muito comum. E aí, assim, como é que você pode detectar isso o mais rápido possível, né? Pela fluidez da engenhoca de vendas, pela fluidez do topo, meio, fundo de funil. Sim. Uma outra maneira de medir isso é ticket médio. Se eu estou crescendo com sempre o mesmo ticket médio, a chance de eu ter acertado é muito alta. O falso positivo, ele geralmente vem quando eu tenho vários tipos de clientes com vários tickets médios. Eu estou crescendo, mas eu não tenho a dinâmica certa para continuar crescendo. Fora que eu estou gastando CPU, né? Que eu não estou vendo. Exatamente. Bom, essa é a grande conversa do momento, né? Sim. É isso aí. As pessoas não têm ideia do custo que elas estão enfiando para dentro de casa com o CPU. É isso aí, é isso aí. Disso a gente fala bastante também. A gente está colocando fatores concretos aqui, de um lado, né? Canal, ICP, sei lá, a máquina de vendas como da Engenhoca, né? Da Guta. E sinais concretos também, né? A gente está falando da métrica ali, sei lá, o ciclo de venda vai estar envolvido nessa fluidez da Engenhoca, os 2 dígitos nessa subida. Mas tem fatores invisíveis nessa escala. Argumentaria que de alguma forma, o PMF é sobre amarem é sobre quem ama de fato esse produto a ponto de falar dele e você não está fazendo aquela venda. Mas sem tocar tanto na PMF em si, a pessoa que está indo para ali, o que demanda dela esse lugar? Porque a gente fez uma transição aqui, aliás, a gente não... jogo de volta, porque tem a da Stella nessa transição aqui logo mais. Mas a gente tem uma transição aqui e a gente está indo para outra. O papel de quem está liderando isso daqui muda no caminho. Podia argumentar, né, que se fosse... É isso aqui que tem que ser feito. Esse é o playbook e esses são os números. Um robô poderia fazer isso. Mas nenhum de nós é um robô. E às vezes a gente tem uma habilidade boa para cá e não tem outra para cá e para a próxima ali. Adaptabilidade seria uma resposta óbvia, mas o que mais tem estas pessoas que conseguem fazer essas transições aqui? Sensacional a tua pergunta. Vamos olhar para a jornada toda, tá? Então, assim, o que a gente sabe estatisticamente? Isso com dados aí dos últimos 40 anos. A mediana, né, isso flutua dependendo do ciclo tecnológico econômico, mas a mediana é de cada 1.000 founders que levantam um pre-seed, só 100 chegam no seed. Tá. Dos 100 que chegam no seed, 25 na série A, 12, 6, 3, 1. Essa é a estatística do jogo empreendedor. É a estatística do jogo empreendedor, é a mesma estatística da música. De cada 1.000 bandas só tem uma que bomba. De cada 1.000 meninas só tem uma Anitta. De cada 1.000 meninos só tem um Hendrix. De cada 1.000 meninos só tem um Paulo Coelho. De cada 1.000 meninas só tem uma Gisele Bündchen. É a mesma coisa. E de cada 1.000 pessoas que chegam no aeroporto de Katmandu, só tem uma que chega no pico. É a mesma estatística. Tá. A gente nunca sabe quem é que vai chegar no topo. Nunca. Mas a gente sabe o que acontece com quem não chega no topo. Então, o que a gente sabe? 25% não chega no topo por questões de gente.
A pessoa não tinha a mínima experiência para fazer o que estava fazendo, não tinha o time certo e não tinha a sociedade certa. Então, 25% do risco, barra 25% do alfa, do que pode dar certo, está na composição do time. Mais de 10 mil horas, um time bom junto com cap table bom. 25% do risco é produto. Esse é o nosso risco de VC do founder. A gente nunca sabe se o produto que a gente vai lançar vai ter demanda. A gente nunca sabe se o produto que a gente vai lançar vão ter 100 outras empresas oferecendo a mesma coisa. Se vai ter gente com mais dinheiro com a gente. Então, 25% do risco é produto. 25% do risco é o que você estava falando. É capacidade organizacional de crescer. Toda empresa começa com uma família, 5, 10 pessoas. Deu certo, vira uma tribo, 30, 50 pessoas. Deu certo, vira uma vila, 50, 200 pessoas. Deu certo uma cidade, deu certo uma nação. Aí o que acontece? Várias mães de famílias não conseguem virar cacica de tribo. Vários caciques de tribo não conseguem virar prefeito. E assim por diante. Então, 25% do risco e da oportunidade está na capacidade organizacional de cuidar de gente. Não tem nada a ver com tecnologia. É cuidar de gente. E 25% é a capacidade de ter dinheiro para fazer as coisas certas na hora certa. Dosagem. Muita água mata a plantinha, pouca água também mata a plantinha. Então, assim, não adianta começar com 100 mil reais. Você não vai chegar no 1. A mediana para se chegar no 1 é 500 mil dólares. A mediana do seed para a série A é 2,5 de dólar. Também não adianta botar 10 de dólar. Piora. Né? A carta já mostra para a gente que você captar mais dinheiro do que a mediana, piora a tua chance de chegar na próxima etapa. Porque perde o foco. Né? Então, essas são as 4 coisas imprescindíveis para um empreendedor e imprescindíveis para um investidor. Time, ser muito bom de produto, ser muito bom de cuidar de gente e ser muito bom de achar dinheiro. Olha que interessante, né? Em pleno momento que a gente só fala de IA, 50% somado é gente. É gente. Eu não falei de tech. Eu não falei. Podemos abrir uma janela para falar disso aqui, mas... Sim. Uhum. E tudo vai se repetir de novo. Né? O que a gente está vivendo com AI, a gente viveu com iOS, a gente viveu com a nuvem, a gente viveu com HTML. É tudo de novo. Uhum. É isso. Perfeito. Cara, volta na... sim. Nas telas agora. Volta nas telas. É que a gente vai ter que fazer esse paralelo, né? Que ele tem muita história de muita empresa legal, Sim. Mas a gente quer também saber da própria, Exatamente. porque é o que você menos falou. Eu vou lembrando aqui dos Isso. artigos. Eu li sobre isso. Foi ele. Mas das telas. 0 para 1, você contou. Fomos nós. A gente apostou, deu certo ali, mais do que a mediana das apostas. Então, fugiu dos 25% ali o risco e a vitória, né? Foram 40, quase 40. Momento 2. Como é que foi esse... Cara, agora a gente está levando sucesso para o mercado. Eu tenho os meus playbooks e eu estou mostrando que eles funcionam de alguma forma, mas foi isso? E a maturidade? O que vocês esbarraram ali naquele momento? Uma brincadeira, tá? Antes de responder. A cada 5 empresas, 4 dão certo. Foi o marketing na época. Né? Muda tudo, né? Seria ótimo. Pô, se fosse lançamento agora, né? Agora, uma coisa que as pessoas não entendem é que no negócio do Venture Capital, o feedback loop é de 10 anos. Então, assim, o nosso Product Market Fit demorou 12 anos. Porque assim, a gente só percebeu que a gente estava no caminho certo em 2020, quando a gente começou a vender as empresas de 2014. Sim. Então, assim, até lá... Você está me dizendo que o seu 01 é esse? É. Tá vendo? Ali era o caminho. Ali era o caminho ainda. Deu certo o início. Vocês saíram do 0. Você não considera 0 e 1. Isso é não, muito... no nosso negócio não é 0 a 1. O meu 0 a 1 foi 12 anos. 12 anos. Quando a empresa fica autossustentável. E o business de VC é um business de SaaS marketplace, que a gente tem receita recorrente de quem investe com a gente e fica com take rate se a gente dá o sucesso. Uhum. Então, assim, demorou 10 anos para a gente construir um negócio que começou a crescer nessa taxa de receita. É duro.
É duro. Uhum. Founders acham difícil captar, né? Edson, eu quero captar logo porque quero voltar para tomar conta da empresa. Falo, queridão, queridona, você nunca mais vai deixar de fazer fundraising na sua vida. É 25% do teu tempo. Não tem jeito. Quer escalar, você precisa garantir recursos na tua empresa. Para garantir recursos na tua empresa, você precisa se relacionar com 50 a 100 fundos ao longo de 10, 12 anos. Uhum. E cada captação, você terminou, você já começa a próxima. Já começa a próxima, já começa a próxima. E no nosso business, como investidor, o funil de fundraising é mais difícil ainda do que para os founders. Porque demora ainda mais tempo para as pessoas acreditarem na gente e falar, não, tá aqui meu dinheiro, fica com ele 10 anos e volta daqui 10 anos e me fala que você conseguiu muito mais do que o CDI mais 6, do que a Bolsa. Uhum. A gente tem que devolver 30% ao ano de retorno para alguém ter coragem de tirar o dinheiro de outras aplicações e botar na gente para que a gente coloque na mão dos founders. É isso aí. E quem foram esses? Os primeiros que... Os founders. Os próprios founders Os próprios ali. founders. Até hoje, os meus os principais investidores são os empreendedores. próprios. Porque é quem sabe do risco. Tá. Quem já viveu, quem vive, sabe o que é. Né? A Endeavor publicou recentemente que os empreendedores brasileiros são os principais... De todos os mercados globais, incluindo o Vale do Silício, são os que são proporcionalmente o maior número de anjos. Tá. Porque entende o risco e sabe que tem mais alfa no empreendedorismo, na economia real, do que no mercado financeiro. E aí, só depois desses inovadores, né, na curva tradicional do Geoffrey Moore, né, então primeiro você vai atrás dos loucos, aí depois você vai atrás dos inovadores, aí você atravessa o abismo, aí você vai para o early majority. Né? Então, assim, o que é o early majority? Aí são as grandes famílias, os multifamily offices, os institucionais. Mas esses aí só vieram ali em 2017, quando o Venture Capital começou a virar uma coisa quente no Brasil e no mundo. Chegou no pico de 2020, 2023. Né? Então, é um pouquinho da persona que está por trás investindo na gente para que a gente possa continuar investindo nos founders. Você mantém aí a disciplina de seguir a linha do tempo das telas. Vou voltando. E eu vou quebrando aqui, porque você falou sobre padrões no início e 50% somado é gente, né? Tanto o time quanto a capacidade organizacional que você trouxe. Eu achei perfeito isso. E dentro disso, em todos esses anos, com certeza você viu o padrão ali. Se você puder citar top 3, né? Posturas ou decisões, sabe? De founders que você falou, cara, da maioria das empresas, os top 3 que eu mapeei de uma postura de founder ou de decisões acertadas ali, que facilitaram, que deram coragem de focar. Todas. Na nossa experiência, todos os grandes sucessos, uma coragem que você fala, eu não sei como essa pessoa teve coragem de fazer esse tipo de foco. Então, Lombardo, né? Voltando ali a Omie, voltando ali para 2014, 2015. 150 RPs na nuvem lançados naquele ano. É igual agora a gente, né? Assim, churrada. Aí você falava, cara, como é que tanta gente assim vai dar certo, né? O que vai ter diferente num e no outro? A hora que o Lombardo começou a ver o custo por clique subindo, várias empresas captando e botando dinheiro em Google, ele falou, cara, esse negócio não vai dar certo. Preciso achar um outro jeito de gerar lead. Vou apostar nos contadores. Ele desligou o Google AdWords. A OMI, durante 2, 3 anos, tinha uma plaquinha... Sabe quando você vai em fábrica, X dias sem acidentes? Eles tinham uma plaquinha X dias sem Google AdWords. Durante quase 3 anos. Foco absoluto. Eu falava, ai meu Deus, esse negócio vai dar errado. Pega agora Caiena, né? Um dos maiores, já é um dos maiores distribuidores de alimento no Brasil. Os caras começaram vendendo para mussarela, para pizzaria no centro expandido de São Paulo. Não era qualquer restaurante, não era qualquer SKU. Cara, hiper focado. Resultados digitais, hiper focado.
E você pega esses caras no sucesso e pergunta o que você gostaria de ter feito diferente, eles sempre falam, eu poderia ter focado um pouquinho mais. Sempre é foco. Volta para a coisa da leveza. É meio óbvio que eu vou falar, né? Vou perguntar, mas o hiperfocado está sempre correlacionado ao hipernichado, que a gente ouviu tanto recente, porque isso eu sinto que tem uma transição agora, quando a gente fala desse messaging, né? E o quanto disso está correlacionado... Eu entendo que você está trazendo do hiperfocado. Cara, agora essa estratégia, vamos 100% nela, né? Laser, né? Ele corta porque ele tem ali... Mas quando a gente faz essa correlação com o nicho, com o mercado, o quanto disso, obviamente, melhora, porque está tudo convergindo, ou quanto disso pode ser só uma estratégia comercial, mas, pô, beleza, aqui dentro tem outros produtos que acabam gerando cross-selling, upselling, etc. O quanto disso precisa realmente ser desconstruído e falar, não, Fabiano, é tudo numa coisa só, ou não, é um front que se monta num determinado período? Boa, vamos lá, vamos aos dados. Tem 2 estratégias macro de escala. Muito dinheiro, pouco dinheiro. Eu chamo de Cobra Kai, Mr. Miyagi. Então, a mediana de dinheiro para se criar um unicórnio no Brasil, no mundo, são 269 milhões de dólares. Essa é a mediana. 7 rodadas ao longo de 7 anos. Tem gente que faz isso com 4 milhões de dólares. Tem gente que precisa de 4 bi de dólar. Os dois chegam lá. Só que o que captou só 4 milhões de dólares, quem fica bilionário são os founders. Quem capta 4 bi, quem fica milionário, são os investidores. Então, as 2 estratégias são válidas, existem. O meu recorte é para quem faz isso com menos de 269 milhões de dólares. Então, eu sempre busco investir e ajudar founders a serem gigantes com o mínimo de dinheiro possível, com o máximo de eficiência possível. Para essa estratégia, foco é tudo, que é a analogia que eu uso da Normandia. Você quer ganhar a Europa? Maravilha, mas escolhe uma praia. O problema é que a maior parte dos founders, dos empreendedores e das empreendedoras, tentam invadir pelo Bósforo, pelas praias da Itália, todas as praias da França, e nunca aparece a tal da Normandia. Então, assim, se eu quero invadir a Europa, primeiro eu ganho Normandia. Aí depois eu conquisto a Bélgica. Aí eu vou conquistando outros países. O Mark Benioff chamava isso de sequential growth. Então, eu vou, conquisto um território, dominei o território, vou para o próximo território, para o próximo território, para o próximo território. Então, essa é a narrativa das empresas que saem do 0 para os 100 milhões de dólares com o mínimo de dinheiro possível. Aí tem a outra narrativa que é com muito dinheiro. E aí, cara, se é foco, com foco, sem foco, aí eu estou ganhando na porrada. tá. Então, se eu tenho acesso a capital, se eu sou bom de fazer fundraising, cara, é uma estratégia válida. Posso errar mais. Posso errar mais. Né? Agora, se eu não tenho acesso ou eu quero garantir que eu sou dono, o proprietário da minha empresa e eu controlo o destino dela para o resto da minha vida, eu tenho que procurar fazer com eficiência. Eu tenho que pegar casaco e largar casaco. Perfeito. Você sabe qual que é o meu pensamento aqui agora? A gente está, sei lá, metade, um pouco mais da metade. Não vai ter corte esse episódio. Todos são um corte. Vai ser só corte. Só corte. Cada pergunta. Muito bom. Animal. Então, eu vou voltar para as telas agora. Bora Porque, lá. né, a gente falou da sequência toda. Tô amando que é um episódio de debutante, as telas, 18 anos, maioridade. Sequential Growth das telas. A gente chegou no PMF 2020. Então, pô, ali a gente validou. E acho que a gente não está falando só tese, ser conhecido no mercado. Tem um todo aí do que isso quer dizer. Mas, mais importante para essa pergunta, para onde está indo? O que vai acontecer agora? O que é o próximo passo? Aí já está acontecendo, né? Porque são 2025, já foi metade aí desse caminho, né? Estava outro dia conversando com o Eric Asher da Monax e com o Anderson Tess, que fundou a Redpoint, e a gente estava lembrando dos nossos pitches em 2010, porque a gente começou mais ou menos ali na mesma época, o Eric começou antes que a gente, e aí a gente foi olhar os nossos pitches.
para investidores, para captar dinheiro ali em 2010, 2012. E a gente sonhava com empresas de 300 milhões de dólares. A gente não sonhava com unicórnio no Brasil, com empresa de bi. E aí agora eu olho para frente, a impressão que eu tenho é que vai ser 10 vezes mais do que a gente sonhava naquela época. Então, eu acho que mesmo o meu sonho grande hoje, que é muito maior do que os últimos 10 anos, vão ficar para trás, assim como o meu sonho de 2010 ficou. Que bom. Por quê? Porque a gente tem uma geração incrível de founders. Eu brinco que Brasil 2025-26 é Israel 2009. Eu sempre escutei dos fundos de lá que 2009 foi o ano que eles viraram Startup Nation, porque eles começaram a investir mais em founders second-timers do que first-timers. E é o que a gente está fazendo essa safra aqui no Brasil. Essa safra é mais rápida, tem sonhos maiores, quer ser global, está conectada com o Vale, com a cadeia do dinheiro desde que sabe fazer produto, que é um monte de coisa que as gerações anteriores não sabiam fazer. Né? Então, assim, olhando para o meu negócio ele não é um negócio de escala de gente, ele é um negócio de escala de dinheiro. Né? A gente cresce conforme as empresas que a gente investe vão crescendo e a gente consegue investir mais dinheiro. Né? Então, a gente cresce na exponencialidade, não no N, não no número de empresas, não no volume de dinheiro no momento inicial. Então, assim, o que eu olho para o mercado é empresas cada vez maiores, empresas que crescem cada vez mais rápido, empresas cada vez mais globais. E do nosso lado, o nosso sonho é continuar crescendo exponencialmente com uma alocação de capital, não só no começo da jornada, que é onde a gente é especializado, né? A gente é early stage, mas com mais dinheiro naquelas empresas que vão dando certo, que é onde de verdade a gente escala, a gente chama de AUM, que é Asset Under Management. É assim que o nosso business é medido. Perfeito. Cara, vou manter a minha aqui de curiosidades e você vai mais na tua linha. Óbvio, né? A gente só ouve falar de AI e é natural a gente falar que provavelmente o grande potencial, né, são todo mundo que está apostando justamente nisso, de alguma forma, mas óbvio que dentro disso é um universo gigantesco e tem muita gente perdida, e aí entra de novo... O nome do episódio podia ser Product Market Fit, né? Porque entra de novo essa discussão. E dentro do que você está vendo, né, de quem está chegando agora para vocês e dessas apostas, né, de negócios mais novos, já totalmente fundamentados em AI, o que você vê que pode ser uma aposta de você falar, olha, eu acredito que no caminho dos próximos 2, 3 anos, AI focado em X mercado ou com X vertente tende a ser, né, para ser uma tendência, não só do ponto de vista de tecnologia, mas, obviamente, no final do dia, são pessoas que vão consumir e também o que as pessoas serão capazes de consumir, né, porque acho que esse é o grande X também, né? Cara, a pergunta é muito boa. Eu tento sempre olhar para ciclos anteriores para me basear porque talvez eu possa esperar no ciclo que eu estou vivendo. Né? Então, assim, olhando historicamente, o que a gente sabe quando a gente tem uma mudança de plataforma? O iOS, a nuvem, o HTML. Primeiro, muda como a gente faz as coisas. Muda o workflow, muda como que eu trabalho. Na sequência, muda como eu compro as coisas. Então, nesse momento de AI, a gente está vendo uma mudança do trabalho, de como que eu faço as coisas, que é a economia dos agentes. Né? Que é exatamente o que a gente viveu ali em 2005, 2006 com a nuvem, exatamente o que a gente viveu em 2012, 2013 com o lançamento do iOS. Mesma coisa. Daqui a pouco, talvez o AI vai virar a principal loja como o Google virou lá atrás, que é como a gente vende as coisas. Então, a próxima camada é como que eu compro. Vou comprar dentro do AI. Né? E como é que eu garanto que eu já esteja lá dentro, assim como a gente fez isso no Google, assim como a gente fez isso no App Store. Né? E não tem que ter medo, porque assim, lá atrás todo mundo achava que a Apple ia fazer tudo. Ia dominar o mundo, porque todos os aplicativos vão ser da Apple. Cara, não foi assim. E não vai assim de novo. Mesma coisa com a AWS. Todo mundo falava, mas se você lançar daqui 2 anos, a AWS vai fazer igual. Não vai fazer. Então, a gente vai ter uma camada de serviço, que é o que a gente está chamando
hoje em dia de serviço é software, service é software, e daqui a pouco a gente vai ter uma camada de novas transações, né? De como que a gente compra e venda. Então, assim, é um pouquinho disso que a gente está vendo, e quando a gente olha para os outros ciclos, nunca fica tecnologia. Então, assim, eu não pergunto hoje em dia, quando alguém vem me fazer um pitch, aonde você hospeda? É na AWS ou na Microsoft Azure? Cara, então, assim, daqui a pouco ninguém vai saber que LLM você está usando. Né? Porque vai estar incorporado naquilo que você está entregando. O que mudou na nuvem? O jeito de cobrar. A gente vendia licença, demorava para vender, demorava para implantar. Aí a gente aprendeu a vender mais rápido, a cobrar por assinatura. O que vai virar agora? Vai vender ainda mais rápido, vai vender funcionalidade, a funcionalidade vai virar produto ao longo do tempo e a gente vai cobrar por resultado. Vai cobrar por ação, vai cobrar por outcome, né? Então, assim, provavelmente é esse tipo de mudança que a gente vai ver. E aí, olhando como investidor, o que a gente procura fazer? Se posicionar nesses espaços. Então, aonde tem job description pronto, é fácil de criar workflow, vai ser fácil de digitalizar. Como foi em 2000 até 2010, como foi de 2010 a 2020. Aonde não tem workflow pronto, não adianta. É por isso que agora você vê lá o MIT falando que 97% dos projetos de AI dão errado. Cara, você não tem processo. Você vai aprender o quê? Vai o quê? Vai ficar melhor o quê? Você vai bater na parede mais rápido. É isso. Entendeu? Então, assim, a gente vai passar agora por esse ajuste de workflow, de fazer as coisas dentro de um processo. Quem tiver processo vai se beneficiar. Quem não tem, não adianta comprar ferramenta de AI. Entendeu? Você tem que ter processo. Perfeito. Eu brinco que tem muita demanda de consultoria aí reprimida. Total. Porque tem o básico para ser feito ainda, né? E olha que legal que você falou. Se a gente olhar lá em 2000, 2010, a primeira safra dos SaaS bem-sucedidos, todos eram empresas de consultoria. Sim. Porque tinha um workflow pronto na cabeça. Aí o cara digitalizou o workflow. É isso. Eloqua, Marketo, todos os grandes sucessos da década de 2000, 2010 eram professional services virando SaaS. E vai ser de novo a mesma coisa. Com mais velocidade. Com mais velocidade. Sim. Com maior magnitude. É animal. Só que tem que ser animal do jeito certo. Sim. Né? Sim, sim. E aí volta para a pergunta de CPU. Porque as pessoas estão trocando trabalho por CPU, mas ninguém sabe o preço do CPU. Sim. A gente não sabe se esse custo vai ser sustentável ou não. Então, às vezes, a gente está trocando uma mão de obra de R$10.000 mês por um IA de R$1.000 mês. E quem garante que daqui 2 anos isso não vai custar 10 pau de novo? Exatamente. É isso aí. E aí, em vez de gastar 15% de nuvem, a gente vai ter que gastar 50% de plataforma. Porque aí você vai virar refém. Você vai virar refém. Aí, em vez de ter um negócio de 80% de margem bruta, você vai ter um negócio de 30%, 40% de margem bruta. O teu negócio não é mais teu negócio, porque você botou ele todo lá. Não temos certezas. Não, então. temos apostas. Esse que é o legal que a gente faz. E é um momento legal de apostar, ver a total. coisa. Sim, de ver a coisa acontecendo, né? Tem tanto e tantos espaços, porque esses blocos anteriores ainda estão, de alguma forma, não maturando, né? Mas tem as suas influências e evoluções próprias, né? Exato. Então, é uma inovação em cima da outra ali, pipocando, para a gente tentar acertar nossas apostas, né? Eu acho que nessa linha é muito legal, né? Uma das perguntas que me falam é das empresas que eu me arrependo de não ter investido, né? Uma delas foi a SkyOne, que é um negócio incrível. Eu passei o Ricardo no Pre-Seed, no Seed, na Série A. E virou um negócio absolutamente incrível, porque ele vendia uma coisa a partir de 2015 que todo mundo achava que estava obsoleto, porque ele vendia para as empresas de software legado uma migração para a nuvem. Aí eu olhava para ele e falava assim, cara, mas esse negócio vai acabar, porque vai todo mundo para a nuvem. Cara, 25 anos depois, não tá todo mundo na nuvem. Não tá. E tem coisa pra caramba. Pra caramba. Tem aplicação rodando em COBOL até hoje. Conheço founders que ganham dinheiro até hoje recorrente de assembly. E virou um oceano azul porque você não tem mais nem mão de obra para tratar isso. Exato. O cara tá praticamente sozinho. Exato. Animal. Vão ter várias dessas, né? Hiper coragem. Hiper nichado. Confiança. Contrarian. Exatamente. Boa. Legal que é o Contrarian já, porque minha pergunta agora vai ser: o que mudou
Até aqui parece que a gente foi numa linearidade, né? O Edson lá atrás tinha o playbook, foi acertando, foi caminhando ali e as respostas foram dando certo, né? Mas olhando para trás, o que mudou na sua visão de liderança, de empreendedorismo, de tudo aquilo que a gente está falando, de fundraising, de como os mercados funcionam? Cara, isso aqui eu vejo de uma forma diferente hoje, só que eu aprendi nesse caminho. Cara, eu acho assim que o que não mudou muito. Tá. Né? Então, o investidor, ele vive de teses. Então, o que é a tese? É uma hipótese de coisas que você acha que vai acontecer. E quanto mais duradoura é a tua tese, mais longevo você é como investidor. E desde cedo, eu aprendi a ir para os fundamentos. Né? Então, assim, eu vou para a base, eu vou para o fundamento. E aí o fundamento ele é persistente ao longo dos ciclos. O que mudou foi o como. E aí o como é eu como pessoa mudei. Então, assim, e aí volta para a pergunta que você estava começando a fazer de escala da pessoa. Como que a pessoa se escala, né, para acompanhar uma empresa que cresce, um mercado que cresce. E isso teve que mudar muito. Porque quando a gente começou, era só Kazek, Monax, Redpoint, aí depois veio o Valor, Canary, agora são 100 fundos. E além disso, a gente compete com Andreessen Horowitz, com Sequoia, porque os founders podem ir atrás de qualquer fundo. Né? Então, o que não mudou. A tese é a mesma, é o que a gente vive. Já há 18 anos, a gente está no nosso 6º fundo. Né? Então, assim, a tese ela é bastante provada e sustentável. Agora, o como muda bastante, tanto quando a gente se posiciona, como a gente faz como pessoas. Né? Então, assim, acho que a maior transformação que eu tive nesses 8 anos foi para dentro, não para fora. Mais uma de curiosidade, pode? Não, eu quero ouvir da transformação. Você viu que ele parou e falou... Eu tava aqui assim, fala, e aí? Qual foi? Dá um cheiro dessa transformação. Pelo menos aplicada aqui, né? Mas daquilo que você tiver de mais latente aí. Cara, 8 anos atrás eu tive uma crise gigantesca com a minha família. Eu falei, algo está muito errado na minha vida. E aí eu passei atrás de todos os tipos de desenvolvimento pessoal que você puder imaginar. Terapia, ayahuasca, cabala, Chris May, espiritismo, assim, budismo. Cara, e dentro das telas, a gente sempre trabalhou muito do lado psicológico, né? Porque assim, é muito intenso. Então, a gente sempre trabalhou com coaches, consultores. E, cara, você tem que reescrever o teu código. Né? Porque assim, a cabeça ela é um programa. Né? Então, assim, você tem que ir lá embaixo e mudar o S1, o S2, o S3 para que o S7 seja diferente. Então, assim, você tem que reescrever, né, todo o código do que você acha de você mesmo, o que você acha do teu sócio, o que você acha do founder, o que você acha da tua esposa, do teu filho, como que você interage com isso, como é que você pode fazer isso de uma maneira mais saudável. Porque, assim, no final das contas, a gente gasta combustível fóssil com a gente mesmo, que é raiva e medo. Então, assim, como é que você faz para viver nessa velocidade, com esse tipo de risco, sem tanta raiva, sem tanto medo? Essa você não esperava, né? Não esperava. Você está me perguntando, eu vou fugir. Às vezes alguém pergunta alguma coisa. Como é que você está? Eu falo, cara, recalculando rota. Mas eu acho que a gente está sempre, de alguma forma, recalculando rota. Escrevendo. Legal. Eu queria que se você pudesse contar uma curiosidade pra gente nesses anos todos de Astela, né? Já que, 18 anos, temos que trazer, como que é? A nossa retrospectiva. Uma empresa ou um founder, algo que te marcou e falou assim, cara, foi um tesão ter investido. Que bom que a gente fez isso, porque o processo inteiro foi animal, assim. Algo que te chamou a atenção e que a primeira coisa que te vem à cabeça quando alguém pergunta. Cara, essa não dá, porque foram tantos aprendizados com tanta gente. E a gente aprende quando dá muito certo, a gente aprende quando dá errado, a gente aprende quando fica no meio do caminho. Assim, o modelo mental ele só funciona na soma dessas coisas. E acho que a tua pergunta ela é muito boa porque a gente traz a gente para o tópico do papo, que é sucesso. Sim. Né? Então, assim,
que eu aprendi nesse tempo todo de o que é sucesso, né? Então, assim, sucesso não é criar um unicórnio. Sucesso não é, né, fazer IPO. O que eu acho que eu aprendi dentro dessa transformação pessoal, e essa é uma frase que vem de um cara que eu gosto muito, que é o John Wooden, que foi um dos maiores técnicos de basquete americano, técnico de colegial, né, de universitário, ele dizia que sucesso é a paz de espírito de você saber que você fez o seu melhor. E aí, quando você olha para o mundo do esporte, tem 2 tipos de técnico. O técnico da preleção, que é aquele, vamos lá, a gente vai ganhar, é hoje, vamos matar, não sei o que lá. E o técnico que não faz preleção, porque ele confia no treino e ele sabe que o placar toma conta dele mesmo. Que se o time entrar em campo e fizer as jogadas certas, cara, placar a gente não sabe o que é. Né? Então, assim, o que eu acho que eu aprendi ao longo do tempo é trabalhar com esse conceito, sabe? É mudar a perspectiva de sucesso do outcome, do resultado, o que vai virar, para sucesso, para mim, ser um input. O que eu coloco de forma regular que tem a chance de chegar naquele resultado. Eu ainda tenho que dar dinheiro para os meus investidores, eu ainda tenho que dar dinheiro para o meu time, eu ainda tenho que ajudar founders a ganhar dinheiro. Né? Mas quando a gente consegue trabalhar essa mudança do que é sucesso, e aí a gente reconhecer, voltando para o teu ponto do fracasso, a gente consegue reconhecer que alguém que fechou as portas é um sucesso, cara, isso para mim é o máximo. Sim. Uma das coisas que me deu mais alegria na história de gravar podcasts, né, do Astela Playbook que eu fazia com o Dani, agora ele faz sozinho, foi que durante muito tempo o episódio mais escutado era o episódio com o Thiago Fiorin da Lojas KD, porque a gente faliu juntos. A empresa faturava 120 milhões de reais ano e a gente faliu. O Thiago chorou, eu chorei porque eu lembrei da falência da minha família, o Dani chorou porque lembrou da falência da família dele. Cara, e assim, no final das contas, as pessoas não querem só escutar a história de sucesso. Elas querem escutar a história da vida real. Sim. E a vida real não é só o que a gente considera, não é só o unicórnio. A história da vida real é fiz, tentei e olha o que deu. Às vezes deu certo, às vezes deu errado. Sim. E, cara, assim, esse é o Real Life Podcast que a gente pôs ali. É isso aí que a gente quer tentar trazer. Não, e até é só um comentário, nem a pergunta, é um elogio, né? Praticamente toda a minha visão, né? Essa minha leitura das tuas respostas, via de regra, você sempre traz dados, né? Você sempre embasa ali de probabilidade, né? Você traz muito isso, natural, né? Pelo que você trabalha, você precisa estar ali com os números. Mas aí, quando você traz essa correlação do que aconteceu há 8 anos atrás, é muito legal que é o nosso desafio quanto seres humanos, que é, pô, beleza, eu estou embasado em algo, eu estou com o pé no chão, mas eu tenho que levar o fator, né, mental, emocional, humano. E como que eu faço a junção disso sem ser algo poliana, né? Sem ser algo que eu estou romantizando. Então, você consegue não... Né? Acho que a gente, como o mundo está muito superficial, de várias maneiras, as pessoas estão com pressa para muita coisa, numa leitura superficial, putz, o Edson talvez seja um cara que, é 0 e 1. E não. Né? Então, esse papo aqui está sendo muito legal. 50 tons de cinza, né? 50 tons de Edson. 50 tons de Edson. Mr. Grey. E já que é sucesso, eu acho que esse é um fator. Porque se você não leva em conta, por mais óbvio que seja, porque no final do dia você está apostando em alguém. Sim. E por mais que embasado que essa pessoa esteja, é um risco gigantesco. Gigantesco. É isso aí. Boa. Muito legal. Essas perguntas finais, né? A gente entrou para finais já. Caminhando para um final aqui, mas a gente entrou num lado muito mais pessoal que a gente quase podia começar outro episódio. Sim. Já, né? Parte 2. O por trás da pessoa, das pessoas, né? Muito legal. E indo e mantendo mais ou menos, né, nesse lado, pensando que... Bom, primeiro que os ouvintes chegaram até aqui, né? Mas para onde a gente está indo? O mundo superficial, aquilo que a gente falou. Que tipo de reflexão... Eu vou juntar 2 aqui. Você gostaria de provocar nos ouvintes, mas não só nos ouvintes, naqueles que estão ao redor, né? Você já deixou ali na introdução, a gente colocou... eu quero ser reconhecido como mentor. Então, essa construção sua...
De um lado, o que você espera? Construir e deixar desse lado, né? Eu quero ser reconhecido dessa maneira. Mas qual provocação você gostaria de deixar hoje para os ouvintes Cara, e quem adorei. tá próximo? 2 coisas. Eu acho que a gente precisa buscar protagonismo. E o que é protagonismo no mundo do empreendedorismo? Aprender a não reclamar. Né? Então, cara, não interessa se a gente está no Brasil, se a gente está na Moca, se a gente está em Pernambuco. Não interessa se tem dinheiro, se não tem dinheiro, se tem mercado, não tem mercado, se o governo ajuda, não ajuda. Cara, se eu sou protagonista, um empreendedor ele é protagonista. Ele não espera as coisas acontecerem para ele poder criar alguma coisa, fazer e bombar. Né? Então, assim, a primeira mensagem que eu deixo é: dá para ser protagonista a partir do Brasil. A gente não precisa de nada. A coisa que eu tenho mais orgulho da minha geração, né, de todos esses fundos que nasceram no Brasil, a gente não precisou da ajuda do governo. Né? Israel tem lá um mega programa governamental, o Chile teve. Cara, o Brasil não foi nada, foi totalmente mercado que se fez. Nós que viemos, falamos, a gente quer fazer e deu certo. Então, assim, dá para ser protagonista no Brasil, não importa que, cara, a gente não tem a mesma taxa educacional que os outros mercados, que o sistema legal, jurídico do Brasil tem risco. Cara, então assim, se você gosta de reclamar dessas coisas, você não é empreendedor. Uhum. Se você é empreendedor, cara, esquece essas coisas e faz e cria que dá para fazer. Eu acho que talento vem antes do dinheiro. Ah, mas os Estados Unidos têm mais dinheiro que aqui. Cara, eu postei esses dias no LinkedIn, né? O PayPal publicou que eles fizeram um cohort, obviamente, e as startups americanas crescem mais do que dos outros lugares do mundo. Aí eu postei isso, todo mundo falou assim, mas é claro, lá está cheio de dinheiro. Não, gente. Primeiro você faz produtos incríveis que crescem, aí o dinheiro vem. Aí gera mais, entendeu? Então, assim, é sair dessa coisa meio que mambembe, né? Da gente achar que alguma coisa precisa acontecer. Dá para fazer coisas incríveis com o que a gente tem. E segundo lugar, o Brasil é um lugar incrível. São Paulo já é o 23º ecossistema de empreendedorismo do planeta. A gente está na frente de Salt Lake City, que é a coisa mais chique dos Estados Unidos hoje em dia, na frente de Chicago, na frente de Berlim. A gente não tinha nada há 18 anos atrás. A gente jogava futebol de várzea com bola de meia, sem trave. E agora, cara, tem campo, tem gramado, tem torcida. Estamos quase chegando na UEFA. Então, assim, protagonismo no Brasil dá para fazer coisas incríveis. Cara, adorei. Eu ia para a minha final, mas eu preciso perguntar isso antes. Provavelmente, né, tem gente nos ouvindo que está ali bootstrap ou pensou em buscar investimento, mas ainda está perdido. Né? Uma mensagem, primeiros passos, seja com as telas, seja outros caminhos. Quais são os primeiros passos a se dar para nesse caminho de busca? Acho que é legal a gente falar. Preparação. Né? Então, assim, não dá para esperar que você vai achar uma Anitta, uma menina que não sabe cantar, não sabe dançar, nunca se apresentou e nunca gravou nada. Então, assim, se você quer se candidatar a ser Anitta, gasta 10 anos da sua vida ficando incrível em alguma coisa. As pessoas não vão te ignorar. Agora, você achar que em um mês você vai montar um pitch e vai conseguir captar dinheiro, não vai rolar. E aí você vai reclamar que no Brasil os investidores são conservadores, que não tem dinheiro, que se você estivesse no Vale a tua vida ia ser mais feliz. Mentira. 10 mil horas. Bota 10 mil horas e faz. E quer saber de uma coisa? Venture Capital não é a única maneira de se criar uma grande empresa. Eu falei que a mediana é 269 milhões de dólares, mas tem uma empresa, hoje eu descobri a segunda, incrível, já vou falar qual que é. Mas o exemplo que eu sempre usava tem uma empresa que tem um aplicativo mobile, não sei se vocês já ouviram falar, WhatsApp. O WhatsApp cobrava $1 por assinante quando eles lançaram. Eles captaram dinheiro com a Sequoia. Nunca usaram o dinheiro. Quando eles venderam para o Facebook, eles devolveram para a Sequoia o cheque do dinheiro que eles investiram. Então, assim, dá para fazer bootstrap? Dá. Eles só usaram o dinheiro para dar conforto emocional e não ter que fazer besteira. Hoje, estava num bate-papo com o Beckmall, e o Martin Escobar, que investiu nele,
E, cara, mesma coisa. O dinheiro que a DA investiu na XP, o Beckmon nunca usou. Ficou no caixa. Então, assim, não é VC que vai fazer a tua coisa incrível. Você não precisa. É legal, ajuda, dá marca, né? A gente traz conhecimento. Cara, assim, né? Não acho que eu sou um inútil para a sociedade. Mas, assim, não tem que ser só esse caminho. Dá para fazer coisas incríveis usando o conhecimento do que a gente vive. Sim. Tudo isso que a gente falou aqui é útil para qualquer um. Tech, não tech, com VC, sem VC, para tudo. Então, assim, é conhecimento. E o conhecimento está disponível online, cara. Tudo que você precisa tem online. Vou fazer um parênteses aqui, porque você não sabe disso, mas eu te falei isso outro dia. Há 10 anos, quando eu conheci o Edson, essa foi a pergunta que eu fiz para ele. E a resposta não foi com outras palavras, mas foi a mesma resposta de 10 anos para cá. Fala, cara, continua fazendo o que você está fazendo que o dinheiro vem. Você vai ficar melhor nisso, você vai trabalhando nisso, alguém vai te ver ali. Faz um tempinho, mas... Muito bom. Guardei, tá aqui, eu aprendo. Boa. Cara, então eu vou pra penúltima e você vai pra última. A penúltima é quem que você gostaria de assistir, que a gente convidasse para você assistir aqui e a gente bater um papo. Você tem alguém que a gente convide? Nossa, que pergunta legal. Quem que eu gostaria de ver aqui? Quem que eu gostaria de ver aqui? Ninguém nunca respirou tanto. Vai Nossa, vir. tanta gente. Tantos nomes. Se for o André, vai estar aqui semana que vem. Seu investido. Cara, não tá vindo nenhum nome. Vou pensar, posso ficar devendo? Claro. Legal. Boa. Cara, então, para essa a gente guarda. Eu falei, a primeira a gente sempre sabe o que a gente vai fazer, a última a gente sempre sabe também. O que você diria hoje para o seu eu do passado no início da sua jornada empreendedora? Pode ser no início da jornada empreendedora, no início da carreira, no momento em que tudo estava desmoronando ali com a família. Tem alguns momentos que são mais marcantes e valem mais esse recado, né? Mas essa sempre traz alguma coisa muito legal, então a gente... Cara, o que eu falaria para mim no começo da minha jornada? Imbecil, vai fazer terapia? acho que já foi essa, né? Uma resposta. Essa resposta é comum. É muito boa. Sim. Estúpido não ter feito antes. Tá. Atenção, terapeutas, né? Tá, total. Vai se descobrir. Sim. Legal. É isso. Se conhecer é muito importante. Né? Perfeito. Cara, a gente tá, né? Caminhamos pro final mesmo. Agora essas foram as últimas. Te agradecer muito. Aulas. Que é isso, né? Cicatrizes. Cicatrizes. Boa, é isso aí. E pra mim foi fantástico. Eu fiz a brincadeira de que não tem cortes, porque se alguém assistir um corte e achar que isso foi a melhor parte, vai ter perdido todo o resto, porque tudo foi muito rico. Que legal. Eu sei que para você talvez seja commodity tudo que você falou, mas eu acredito muito em timing, né? Sim. Tem coisas que a gente ouve repetidamente, mas quando encaixa a mesma coisa no momento certo da nossa vida, da nossa jornada empreendedora. Então, para mim, hoje encaixou várias coisas, foi legal. Espero que tenha sido legal para quem ouviu também. Então, te agradecer muito mesmo. Prazer, fico muito feliz com o convite. Espero que seja útil para todo mundo. Boa, espero que tenha gostado também. O papo foi ótimo. Participar, legal. O tema foi incrível. Poder falar do que é sucesso, acho que é a primeira vez que eu falei isso. Foi muito legal. Que legal, que legal. Perfeito. Feliz com isso. Pessoal, obrigado. Todo mundo ficou até aqui. A gente vai deixar os contatos do Edson e espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Até. Um abraço. Muito bom, gente.